Então, pessoal, tô dando continuidade aqui à aula, né? Agora é o bloco final, tá? Então, eu tinha parado na parte de recrutamento, né? De recrutamento dos leucócitos, tá? Para que ocorra, né, o processo de recrutamento, né? De leucócitos, se faz necessário, né, que ocorra uma infecção, tá? Ou seja, algum sinal, né, algo que desencadeie, né, que vai desencadear a ativação do sistema imune, tá? Então, normalmente, é disparado por alguma infecção, tá? Pelo contato das nossas células, né, com algum antígeno, tá? E é disparado esse recrutamento dos leucócitos. Os leucócitos, eles precisam chegar até o local da infecção. Então, esse processo é chamado de recrutamento de leucócitos, tá? Então, quando a gente tem para o sistema imune ser ativado, né, seja na imunidade inata ou imunidade adquirida, os leucócitos eles precisam chegar, né, até o local da infecção, tá? Então, aqui tá, a infecção, né, necessita das células no tecido, tá? E aí várias moléculas vão ser orquestradas, vão ser recrutadas para poder orquestrar esse processo, tá? Para poder desencadear esse processo. E aí, a etapa de recrutamento dos leucócitos para o local da infecção, ela se dá, né, através de 4 etapas. A primeira, que é o rolamento dos leucócitos, tá? Então, os leucócitos, eles vão aderir, né, no endotélio dos vasos sanguíneos, tá? Essa adesão é mediada por proteínas, né, que são moléculas de adesão, são as selectinas, tá? E aí, esses leucócitos, né, porque por exemplo, os leucócitos, né, que são os neutrófilos, macrófagos, eles circulam, né, eles estão ali circulando no nosso sangue. Para ter, né, para eles chegarem até o tecido, né, eles precisam, né, rolar, né, se movimentar. Então, eles vão rolar, né, ao longo do vaso sanguíneo, tá? Isso é mediado pelas proteínas, né, pelas selectinas, que são moléculas de adesão, e aumento também da afinidade pela superfície endotelial. Então, também há aumento da afinidade pela superfície endotelial. Porque se as selectinas, elas vão mediar o rolamento dessas células de leucócitos. Só que se eles rolarem só, eles vão demorar muito para poder chegar até os tecidos. Então, precisa que esses leucócitos, além de rolarem, né, que é uma ação mediada pelas selectinas, eles precisam também aderir na superfície do vaso, na superfície, né, do tecido endotelial, do endotélio, e rolarem. Tá? Depois a gente tem adesão estável ao endotélio, tá? Mediado pelas proteínas integrina, tá? E também a transmigração endotelial, que é quando essa célula, né, esse leucócito, ele vai sofrer o processo de apedese e vai sair dos vasos para o tecido. Tá? Agora a gente vai ver agora esse passo a passo, de forma mais detalhada. Tá? Então, né, aí, como tá ilustrado nessa figura, a gente tem um processo, né, de rolamento, né, dos leucócitos, tá? Então a gente tem a fase, né, de recrutamento leucocitário. Então a primeira fase, né, chamada de rolamento, né, que aí tá rolling, do inglês. Então a gente tem lá, né, o leucócito, que pode ser um neutrófilo ou um macrófago, tá? E aí, né, a gente ou mastócito, né, que são células, no caso residentes, elas vão detectar, né, o patógeno, tá? Ou lesões, e vão liberar mediadores inflamatórios, né, como citocinas, TNA-alfa e L1 beta,
tá? Essas citocinas, elas vão ativar as células do endotélio vascular, que vão passar, né, a expressar moléculas de adesão, tá? Essas moléculas de adesão são as selectinas, tá? Que permite, né, esse rolamento do leucócito, tá? E aí, além disso, também há alterações hemodinâmicas, tá? Há modificações hemodinâmicas ali no local. Que modificações hemodinâmicas seriam essas? A gente tem a vasodilatação, que é o aumento do fluxo sanguíneo e a pressão ali no local, tá? E o que que ocorre? O vaso ele se torna mais permeável, tá? E aí ele permite que haja um fluxo, né? Um aumento do fluxo e as células elas extravasam, tá? Então, né, a gente tem ali, né, além disso a gente vai ter, né, a adesão e enrolamento, então, os leucócitos, né, circulantes, inicialmente eles têm uma baixa afinidade, mas eles começam a interagir, né, baixa afinidade com o endotélio, mas eles começam a interagir com as moléculas de adesão, tá? E aí aumentam a afinidade, tá? E aí faz com que, né, eles se prendem, né, ao vaso e eles se fixam no vaso sanguíneo e rolem, tá? E aí, né, a gente depois disso a gente vai ter uma ativação e ligação estável que é mediada pela integrina, tá? Então, além disso, né, quimiocinas, né, citocinas, que são quimioatraentes, são secretadas, elas vão ativar, né, essas integrinas, tá? Que mudam, né, porque enquanto esses leucócitos, né, o rolamento, né, e a adesão é mediada por moléculas de adesão selectina, é uma adesão meio frouxa. Mas vocês concordam comigo, por exemplo, né, aí na figura, para chegar, né, até, por exemplo, até aqui, né, para chegar até a saída do leucócito para o tecido, para chegar é necessário que o leucócito, além dele ter uma adesão no vaso, né, na parede do vaso, ele precisa também ter uma adesão firme, senão ele pode soltar. Então, essa adesão firme e o rolamento que as selectinas elas possibilitam esse leucócito, então a adesão firme é mediada pela integrina, né? E o rolamento é mediado pelas selectinas. Faz com que eles rolem, tá? E eles vão rolar, e aí, né, isso a integrina ela vai mediar uma autoafinidade, tá? Ao endotélio, e aí os leucócitos eles vão transmigrar. O que é transmigrar? Eles vão atravessar a parede do vaso, passando pelas células endoteliais e vão para o tecido extravascular. Tá vendo? Aqui, tá vendo? Adesão, né? É de integrinas, ação de quimiocinas, aqui em verde, né? Esse leucócito aqui, ele vai transmigrar, ou seja, ele passa do capilar sanguíneo para o tecido, que é o local, né, aonde é o local da infecção, para ele poder combater a infecção ali, tá? Então, já no tecido, tá? Os leucócitos eles vão ser atraídos, né, quimicamente para esse local exato da infecção ou da lesão, tá? Por um gradiente de quimiocinas. Então, eles vão ser atraídos exatamente para o local, por exemplo, se eu tenho uma infecção no pulmão, eles vão lá para o tecido pulmonar. Se eu tenho uma infecção no trato gastrointestinal, eles vão lá para o tecido era o tecido do trato digestivo, tá? Isso ocorre para todos os tecidos do nosso corpo, tá? Então,
no tecido, então os leucócitos eles vão ser atraídos, né, quimicamente para o local, né, pela ação de quimiocinas, para o local exato, né, que teve ali aquela resposta. Então, seja uma inflamação ou uma lesão, tá? E aí, como eu falei, as principais células ali, né, são os macrófagos, que são os macrófagos, né, que chegam depois, tá? Mas as principais células que vão chegar primeiro ali são os neutrófilos, tá? Então, as principais células que vão transmigrar, sair do vaso para o tecido, são os macrófagos, que são os mais abundantes no sangue. E na fase inicial, eles vão fagocitar, né, esses patógenos, né, e eliminar os invasores. Depois, numa fase mais tardia, a gente vai ter os macrófagos, tá? A gente vai ter, os macrófagos, tá? E eles vão, né, como eu falei, a função deles é liberar citocinas, né, para poder modular a inflamação, promover depois o reparo tecidual, né, quando a infecção se cessar, tá? Bom, então, além disso, né, além desse recrutamento dos leucócitos, né, as células, por exemplo, esse neutrófilo, né, que saiu do vaso sanguíneo e foi para o tecido, ele vai fagocitar, né, esse micro-organismo que desencadeou essa resposta, tá? Mas o que que é a fagocitose? Então, fagocitose vai consistir, no processo ativo de englobamento de partículas, né, pela definição do próprio Abas, né? E no processo fagocitose, tá, é ela esse processo ele é dividido em etapas, assim também como o recrutamento dos leucócitos, tá? Embora esteja em inglês, vou tentar simplificar aqui para vocês poderem entenderem, tá? Então, na primeira fase ali, lá em cima, tá, que a gente tem ali, a gente tem o receptor, né, de MEC1, né, para integrina, Scandivaia, né, que é aquele de varredura, e o receptor de manose, tá? Então, a primeira fase, né, ela se dá com reconhecimento e ligação do micro-organismo. Então, seja qual receptor que for, seja um receptor de leptina do tipo C, um receptor de manose, ou um receptor Scandivaia, né, um receptor de varredura, tá? Esse receptor, né, presente nos fagócitos, nos macrófagos e nos neutrófilos, tá? Ele vai reconhecer, tá, esses padrões associados aos patógenos, tá? Então, quando um micro-organismo, né, se liga a esses receptores, seja de manose, seja o de Scandivaia, vai acontecer o processo de fagocitose. Então, o processo de fagocitose ele é só iniciado quando o receptor, né, é de reconhecimento de padrão, que pode ser um TOL, pode ser um receptor de manose, pode ser um receptor Scandivaia, ele vai se ligar ao micro-organismo, tá? A um pump, certo? E aí o que vai acontecer? Então, logo após isso, tá, a gente vai ter o englobamento do micro-organismo, tá? E como que se dá o englobamento do micro-organismo, tá? A membrana do fagócito, ela vai se distender, tá? E vai envolver o micro-organismo, formando tipo uma espécie de um braço, tá vendo que forma bem um braço, tá? Ali na segunda figura, tá? É de cima. Então forma um braço celular. Esse movimento, tá? É chamado de gipagem da membrana, tá? Gipagem da membrana. Tá vendo? Membrana é gipagem da membrana. Então, tá vendo?
né, então a membrana do fagócito ela vai se estender, ou seja, a membrana do macrófago ou neutrófilo, ela vai se estender, tá vendo? Ela vai se estender e vai envolver o micro-organismo, formando uma espécie, vai dar um abraço nele, mas é um abraço do mal, para matá-lo, tá? E aí é um abraço, né, de cobra, de inimigo. Então, esse movimento, né, é chamado de gipagem sanguínea. Logo após isso, a gente tem embaixo aqui, logo abaixo da figura, a gente vai ter, né, a formação do fagossomo, tá? Então, o micro-organismo ele vai ser completamente englobado, né, por esse abraço, por essas gipagem da membrana, e ele fica dentro de uma vesícula. Essa vesícula é chamada de fagossomo, tá? Então, esse micro-organismo, ele fica isolado do restante da célula, tá vendo? Ele fica dentro de um fagossomo, tá? E aí, né, esse micro-organismo, ele é fagocitado. E aí, a fagocitose, né, ela vai como é que se vai dar a morte do micro-organismo por fagocitose, né? A célula, ela vai liberar, né, produzir espécies reativas de oxigênio, ácido nítrico, arginina, tá? Que vão destruir esse patógeno, tá? Então, assim se dá a morte do patógeno por fagocitose, tá bom? Bom, então uma outra célula também, né, que eu falei que é muito importante, que também está envolvida na imunidade adaptativa, tá? É as células natural killing, tá? Então, ela possui, ela, assim como a célula dendrítica, ela também pode participar da imunidade adquirida, mas ela é uma célula estreita, assim, especificamente uma célula da imunidade inata, tá? Então, ela é de linhagem linfóide, tá? E o papel dela, né, ela tem a função, ela está relacionada ao reconhecimento de células infectadas, tá? Ou estressadas, ou então células malignas, né, carcinogênicas. E ela promove a destruição, né, direta dessas células, né, e secretam citocinas inflamatórias, principalmente o interferão. Interferão gama, né, e alfa, eles são envolvidos, né, em resposta a vírus, tá? E existem, né, receptores, né, nessa célula, tanto de ativação quanto de inibição do sistema imune, tá? E essa célula, ela reconhece MHC de classe 1, tá? E como forma de regulação contra ataque a células normais, tá? Então, a gente explicando, né, mais detalhadamente, né, embora aí a figura ela esteja em inglês, tá? A gente tem o seguinte, tá? Como que essa célula ela pode ter receptores de que forma essa célula, né? Quando a célula normal, tá? Ela vai ter o receptor inibitório ativado, ou seja, a célula NK, ela encontra uma célula saudável do nosso próprio corpo, tá? Essa célula, tá? Ela apresenta o ômega C de classe 1. A gente vai ver a parte de ômega C daqui a pouquinho, mas é depois do simulado. De ômega C é na sua superfície. O receptor inibitório da célula NK, ele se liga ao MHC da célula, da outra célula, tá? Então, essa ligação, ela vai ativar uma fosfatase, tá? Que é PTP. Essa fosfatase, ela bloqueia os sinais de ativação, tá? E vai inibir, né, as proteínas fosfatases que ativariam as células NK, tá?
E aí o resultado é o quê? A célula NK, ela não é ativada e não mata a célula saudável, tá? Isso é quando a célula, ela tá saudável, tá? Então, é uma proteção garantida contra uma célula normal, por exemplo, tá? Agora, quando a célula, né, ela tem ela dispara, ela tem ela, ela meio, funciona meio que, é como um faro, né? Ela vai farejar ali as células saudáveis e as células que estão infectadas ou tumoral. Então, quando a célula está infectada ou tumoral, então o receptor inibitório ele não está ativo, tá? Então, a célula NK vai encontrar com a célula infectada, por vírus ou tumoral. Então, essas células, elas costumam, né? Essas células tumorais, ou infectadas por vírus, elas costumam reduzir ou perder o MHC de classe 1 para poder meio que escapar, para poder burlar a detecção por linfócitos T, né? Porque vocês vão aprender que os linfócitos T que detectam MHC de classe 1 ou MHC de classe 2, a molécula. E aí, sem MHC de classe 1, o receptor inibitório da célula NK não é ativado. Então, isso vai permitir que os sinais meio que ativadores, tá? Funcione livremente, tá? E aí a célula NK, ela é ativada e ela vai matar a célula infectada ou tumoral. Então a gente tem um ataque certeiro contra essas células perigosas, tá? Então esse é um mecanismo que é essencial para a imunidade inata, porque ele permite que as células NK, elas reconheçam e eliminem células anormais sem precisar de anticorpos ou a sensibilização prévia que é mediada pela imunidade adquirida, tá? Mas isso aí eu vou explicar mais quando a gente for quando a gente tiver a imunidade adaptativa, tá? Então, por enquanto, não fique assustados com essa parte, não, tá? Bom, então, existe, né, um ramo humoral, né, por parte da imunidade inata, tá? Então, não somente existe imunidade humoral mediada pelos linfócitos, na imunidade adquirida, mas também existe, tá, um ramo humoral da imunidade, na imunidade imuninata, que é mediada pelas proteínas sérricas do sistema complemento. O nome já diz, né, servem para complementar a resposta, tá? A resposta imune, tá? Então, o sistema complemento, né, ele é um sistema, tá? Onde funciona como se fosse uma cascata, tá? E esse sistema, ele são 30 proteínas, né, conhecidas, 30 proteínas sérricas, e esse sistema ele pode ser ativado através de 3 vias, tá? E todas as 3 vias vão combinar na formação do MAC, né, que é ataque à membrana, né, onde o produto final vai ser o quê? A destruição da célula infectada através da abertura de um poro, tá? E dentro desse sistema, né, e além desse sistema, que é o sistema complemento, a gente tem também algumas proteínas que são as pentaxinas, né, que reconhecem estruturas microbianas, né, principalmente a proteína vocês vão ver isso em imunologia clínica, né, por exemplo, quando a gente está com alguma infecção, a célula, na fase aguda, ela pode liberar o PCR, que é a proteína sora amiloide, tá? E também citocinas como L1 beta e L6, tá? Outras proteínas também são as colectinas e as ficolinas, que são opsoninas, né? Opsoninas, né? São moléculas que vão englobar ali o patógeno, né? Vão recobrir ali o patógeno para poder facilitar ali que ele seja reconhecido e destruído, tá? Bom, mas vamos agora se atentar, né,
ao sistema, ao sistema complemento, tá? Bom, tá. Então, essa figura aí, ela vai mostrar como o sistema complemento, né, e outros componentes da imunidade, eles vão atuar durante uma infecção bacteriana quando há um dano tecidual, tá? Então, vamos por parte para a gente poder entender. Então, né, a primeira parte aí, a gente tem ali, tecido, um dano, invasão e dano tecidual, tá? Tá em inglês aí em cima. Então, é nessa fase, né, de invasão e dano tecidual, a pele, né, que é a nossa camada epiderme, ela é perfurada e aí vai permitir que bactérias entrem nos tecidos, tá? Esse dano, ele permite a ativação de uma resposta inflamatória que é imediata, tá? Depois disso, tá, a liberação de exudato, né? O que é exudato? Exudato é o líquido que é rico em proteínas de defesa, tá? E essas proteínas de defesa, tá, são proteínas do complemento, né, que vão ajudar a destruir os micro-organismos. Podem ser também anticorpos que vão reconhecer e neutralizar os invasores. E proteína C reativa, né, que vai marcar os patógenos para eles serem destruídos, tá? Então, então o que acontece, né? Então ele vai sair esse exudato, ele vai sair dos vasos, né, e vai para o tecido infectado, que aí está representado pelas setas, perdão, em azul, tá? E aí logo depois, tá? A gente tem um processo de marginação, tá? Onde os leucócitos, né, que são as nossas células de defesa, eles vão começar, né, a se mover para as bordas dos capilares, e esse processo é chamado de marginação, tá? Eles vão se preparar para poder sair do vaso, tá? E aí tem extravasamento. Então, as células de defesa elas vão atravessar o vaso e vão entrar no tecido, como eu expliquei lá, né? Então, esse processo é, se dá pelo recrutamento, né, dos leucócitos para o local da infecção, tá? Então, agora eles estão lá no local da infecção e estão prontos para poder atacar ali aquela bactéria, tá? E aí, né, o tecido inflamado, né, ele, né, tem como resultado, né, a inflamação, tá? E aí o combate ali àquela infecção. Então, o tecido inflamado, ele vai ficar vermelho, tá? Então, há uma vermelhidão, que são, né, os pontos cardeais da inflamação. A gente tem calor, dor e inchaço ali naquele local, tá? E as células de defesa, né, elas vão combater as bactérias, né, com a ajuda do complemento, do sistema complemento e também da produção de anticorpos, tá? Bom, então o sistema complemento, né, como eu falei, né, é um conjunto de proteínas do sangue que vai ajudar a eliminar, né, micro-organismos, e funciona como um complemento, né? Ele amplifica a resposta inflamatória e facilita a destruição desses patógenos, tá? Eles atuam como parte, ele é como uma ponte, né? Nem como parte, eles funcionam como eles vão intermediar, né? Eles funcionam como uma ponte entre a imunidade inata e a imunidade adquirida, tá? Então, eles são formados por 30 proteínas plasmáticas, né? Que circulam no sangue em sua forma que é inativa, tá? Então, nos principais mecanismos efetores da imunidade inata e da imunidade, no caso, humoral, foi descoberto por Julius Burnett, tá? Consiste em proteínas plasmáticas de superfície celular que são inativas. A ativação ela vai envolver a proteálise sequencial de proteínas para gerar enzimas com atividade proteolítica. E a proteólise, né, gera produtos que se ligam covalentemente à superfície microbiana ou a anticorpos, tá?
Então, quando esse sistema complemento ele é ativado, essas proteínas elas desencadeiam uma cascata de reações que vão ajudar a combater as infecções, né, como se fosse mesmo funciona como uma cascata de coagulação, né, da mesma forma, tá. Então elas vão atuar em conjunto com anticorpos e células de defesa, como os neutrófilos, né, e macrófagos. Então tá tudo acontecendo, né, as proteínas sérricas, elas vão atuar junto com o sistema complemento, né, as proteínas do sistema complemento junto com os macrófagos e os neutrófilos, tá. Então, como eu falei, né, existem 3 esse sistema complemento ele pode ser ativado através de 3 vias, tá. A via clássica, a via alternativa e a via da lectina. Só que as 3 elas vão culminar numa via comum, tá. Só a ativação que vai ser de uma forma diferente. Bom, então, quais são os elementos, né, do sistema complemento? A gente tem, no caso, o patógeno, né, que está representado pela bactéria, tá, o anticorpo, eh, e aí a gente tem aqui que o primeiro, componente do sistema complemento, né, é o tá representado aí, né, um sisteminha chamado de C1q, tá. Depois a gente tem os componentes solúveis que vão, no caso, reagindo na sequência da reação. A gente tem as convertáveis, né, que são enzimas formadas mediante a reação dos componentes. Os componentes solúveis formados durante a reação, que é a C2A, e os componentes solúveis que vão ser aderidos à membrana bacteriana, que é C5b, C6b e C7b. E por fim, né, a abertura do poro transmembrânico que lisa o agente infeccioso, tá. Esses são os componentes, mas a gente vai ver cada via direitinho, tá. Bom, então a gente vai ter aqui, né, a ativação da via clássica, né, que a via clássica, né, ela vai ser ativada, tá, por anticorpos ligados a antígenos, tá. Então esses anticorpos, eles vão eles vão ser, ligados a antígenos, né. Então que antígenos são esses? São vírus, bactérias, tá. E aí quando na via clássica a gente tem a ligação do anticorpo com o antígeno, que pode ser um vírus ou uma bactéria, a gente vai ter a ativação da cascata. Então a gente tem o quê? Ela vai iniciar, né, com o primeiro componente, que é a proteína C1, tá. Então a gente tem aqui, né, o primeiro componente que é a proteína que é que é a C1, tá. Já na via, espera perdão. Na via aqui, é melhor explicar por essa por essa figura aqui, que as outras figuras eu acho que era uma animação e a animação acho que não tá indo. A animação ela não tá indo muito bem. Mas vamos lá. Então, como eu falei, né, a gente tem 3 vias, né, que levam, né, à ativação do sistema complemento. E a primeira via, tá, é a via clássica, tá, que foi a primeira via, caracterizada, foi a primeira via, descrita. Então, a primeira via, como eu falei, ela vai ser ativada, né, por anticorpos que estão ligados, que se ligam, né, que se ligam a antígenos, tá. E aí, como é que se dá, né? É um pouco chatinho que a gente tem que decorar, que nem a cascata, de coagulação, tá. Então,
a gente vai ter, né, então, uma vez, né, esse anticorpo, ele se ligando, né, ao antígeno, né, que pode ser uma bactéria, ou até mesmo um vírus, né, o que que vai acontecer, tá? Vocês estão vendo aí, né, que a gente tem o primeiro componente, né, do sistema complemento, porque o gatilho para ativação da via clássica é essa ligação do anticorpo, né, seja IgM ou IgG, que são os principais produzidos, né, são os primeiros a ser produzidos. Eles vão reconhecer e vão se ligar estruturas específicas, né, que são os antígenos, na superfície do patógeno. Então, esse é o gatilho para inicial da via clássica. Então, a gente tem, primeiro, o que vai acontecer, tá? Vai ter a ativação do complexo C1, tá? Então, o anticorpo ligado ao antígeno, ele vai... ele tá aqui, ó, aqui o anticorpo, tá vendo? IgG, ele se liga ao antígeno, se liga aqui, na superfície da célula. Então, ele vai ativar o complexo C1, tá? Que parece um alien, né? Que essa estrutura que tá, a estrutura que é azul escura aí. Então, ele vai ativar o complexo C1. Esse complexo C1, ele é pancadão, porque ele é formado por várias moléculas, que é a C1Q, C1R e C1R, tá? O C1Q, ele vai se ligar ao anticorpo, tá? E aí, quando o C1Q se liga ao anticorpo, ele ativa C1R e C1S. O C1R e o C1S, eles são proteases, tá? E aí, C1S vai crivar as proteínas C4 e C2 e vai formar o complexo C4b e 2A. Esse C4b e 2A é a C3 convertase da via clássica, tá? E aí, sempre quando cliva, né, C4 e C2 tem subunidades A e B, tá? E aqui tem subunidades A e B, peraí. Tem subunidades A e B, tá? Só que a subunidade, né, 2A, tá? Ela vai se ligar, tá? A subunidade C4b, tá? Então, a C4A, ela fica livre, tá? E a C2b fica livre aqui, nesse primeiro momento. Mas a C4b e a 2A, elas se juntam, tá? Então, de C4 e C2, vai crivar em C4A e C4b, e C2A e C2b. Só que nesse vai formar um complexo que vai ser C4b e 2A. Então, C1S criva a proteína C4A e C2S, formando o complexo C4b e 2A. Esse complexo, né, é a C3 convertase da via clássica, tá? E aí, essa C3 convertase, ela vai servir para clivar C3, tá? Então, a C3 convertase, ela cliva C3 em C3A e C3b. Sempre é C3A e C3b. C3b
vai se ligar à superfície do patógeno para poder destruir, para poder opsonizar ele, tá? E, além disso, também, C3b, ele se junta a esse complexo formado pela crivagem de C4 e C2, que é o C4b e 2A, se junta esse complexo e forma o quê? A C5 convertase. A C5 convertase, né, assim como a C3 convertase, vai crivar a C5, tá? Em C5A, né, que tem a função inflamatória, e a C5B, que vai iniciar o processo de formação da MAC, né, que é o complexo de ataque à membrana, tá? E aí a gente tem a formação do complexo de ataque à membrana, tá? E aí como se dá esse aqui, ó, esse MAC aqui, que é a formação do complexo de ataque à membrana. Então, o C5b, ele vai recrutar, né, C6, C7, C8 e algumas unidades de C9 e vai formar um poro. Tá vendo esse buraco grandão aí? Forma um poro na membrana do patógeno. E esse poro, ele leva a lise celular, matando o micro-organismo, tá? Então, essa é a ativação da via clássica, tá? Então, quais as funções desses componentes da via clássica? O C3b, né, ele tem a opção tem a função de opsonização, né? Ele vai marcar o patógeno, tem que marcar para poder ser fagocitado. C3A e C5A, eles vão promover, né, a inflamação, tá? E vão atrair células de defesa, né, que é o processo de quimiotaxia, tá? E C5b ao C9, né, que o C5b recruta C6, C7, C8 e C9 para acontecer o quê? Para acontecer a destruição do patógeno através da lise celular, tá? Então, vamos tentar meio que resumir a via clássica, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui a primeira etapa do sistema complemento, tá? Então, a gente tem a formação do complexo C1, onde ele é formado, né? Onde esse C1 aqui, tá? Ele é formado, né? É o iniciador da via clássica, tá? A gente tem, então, ele vai ser formado por C1Q, C1R e C1S, tá? E cada um vai ter uma função, tá? E eles três vão iniciar a cascata, tá? Então, C1Q, ele vai ligar a porção FC do anticorpo ligado ao antígeno, tá? C1R é uma protease sérrica que vai crivar, ou seja, vai cortar C1S para poder tornar ele ativo. E aí, uma vez C1S ativado, tá? Ele vai crivar C4 e C2 em C4A e C4B e C2A e C2B, tá? E aí, né, C4A, né, e C2, tá? Eles vão ser crivados, tá? Então, C4B vai se ligar à superfície microbiana, ou seja, sempre os Bs se ligam à superfície microbiana, tá? E o A, tá? Ele fica solto, tá? Ele fica solto na membrana. Ele não se liga à superfície, ele fica lá solto, sempre os As, com exceção ao C2A, que vai se ligar a C4B, tá? Então, C4B vai se ligar
a superfície da membrana, aonde o anticorpo está ligado, tá? E C4A vai ter a função de anafilaxia, né? Anafilaxina, tá? A função anafilática, tá? E aí, o C2B, tá? Vai ativar as convertases C3 e C5, e aí vai crivar C3 e C5, tá? E aí, C3B, né, que foi crivado, vai se ligar à superfície microbiana, tá? Para a função de opsonização. E o C3, os componentes do C3 e C5 convertase, tá? E o C3A vai estimular a inflamação, tá? Então, sempre C4A e C5A, tá? E C3A, eles vão, né? Quando eles forem crivados, eles vão estimular a inflamação, tá? Que é o processo de anafilaxia. Né? Já os outros, né? Os Bs, eles vão estar relacionados, né? Com a formação da MAC, tá? Exceto o C2A, que vai se ligar ao C4B para poder formar, né, a C3 convertase, tá? Bom, então essa é a via clássica, tá? Então, a via clássica, tá? Ela vai ser ativada, tá? Pela ligação do anticorpo ao antígeno, tá? Então, o anticorpo, seja IgG ou IgM, reconhece e se liga a estruturas específicas, né, antígenos, na superfície de um patógeno, tá? Então, esse é o gatilho inicial da via clássica, tá? Já a via alternativa, tá? Ela vai ser ativada diretamente, tá? Por superfície microbiana, sem necessidade de anticorpos, tá? Ele é parte da imunidade inata, tá? Então, como que se dá, né, a ativação da via alternativa? Então, diferentemente, né, da via clássica, ela não é ativada por anticorpos ligados a antígenos, tá? Ela vai ser ativada diretamente pela superfície, né, microbiana, tá? Bom, então vou demonstrar para vocês como que a gente tem essa ativação e quais são as diferenças, né, da via clássica, tá? Então, vamos lá. Então, a via alternativa, né, ela não vai depender desses anticorpos, tá? Então, como é que ela vai ser ativada, então? Então, ela é ativada quando proteínas do comprimento, elas vão reconhecer substâncias estranhas, né, como caso com fungos, né, vírus e bactérias, e essa via, ela já começa, tá, na formação do C3, tá? Então, ela não tem o C1, o complexo C1, como a via clássica tem. Então, tá? Então, uma vez, né, uma vez tendo as proteínas do comprimento reconhecendo as superfícies estranhas, né, como
como PAMPs, né, presentes em patógenos, fungos ou vírus, a gente vai ter a hidrólise espontânea de C3. Então, a proteína C3 ela sofre uma crivase espontânea que ocorre no plasma, tá? E aí gera C3. Então, a gente tem aqui, gera C3b, né, que vai se ligar à superfície microbiana, né, vai opsonizar o patógeno, e vai gerar componentes, né, do C3 e C5 convertase. E a C3A, perdão, vai estimular a inflamação, igual lá na via clássica. Tá? E essa forma, né, a proteína C3, ela é ativada, ela é ativada por estar ligada ao fator B, tá? Então, o fator B é uma protease, é uma serina protease, tá? E a gente tem, e vai também produzir a enzima ativa da C3 convertase e C5 convertase, tá? Então, a gente vai ter o quê? Então, a gente vai ter, né, a hidrólise espontânea da C3, então a proteína C3 ela vai sofrer uma clivagem espontânea, gerando C3, tá? Então, essa forma ativada ela pode se ligar ao fator B, então o C3 pode se ligar ao fator B, tá? E aí a gente tem a formação da C3 convertase alternativa. Então, o fator B ligado ao C3, tá? Ele é crivado pelo fator D, tá? E aí ele forma o complexo C3BBD. Então, esse complexo, tá? É a C3 convertase da via alternativa, tá? Que vai crivar mais C3 e vai amplificar a resposta, tá? E aí, logo depois, a gente vai ter a estabilização pela properdina, tá? A properdina é uma proteína, tá? Que vai estabilizar a C3 convertase e aí vai prolongar a sua ação, tá? Vai prolongar a sua ação. E também vai ter a formação do C3, do C5 convertase, tá? Então, C3 convertase vai se ligar mais ao C3b, formando a C5 convertase, e aí essa enzima ela criva C5 em C5A, né, inflamatório, e C5b, que inicia o ataque de membrana. E a partir daí é igual à via clássica. Então, a gente tem a formação do complexo de ataque à membrana, que é o MEC. Então, C5 recruta C6, recruta C7, C8 e múltiplas unidades do C9 e forma um poro na membrana do patógeno. Aí isso leva a lise celular e aí mata o micro-organismo, tá? E aí, quais as funções, né, da via clássica? Então, é uma resposta mais rápida do que a via alternativa. Perdão, então, qual a função da via alternativa? Ela é uma resposta mais rápida contra patógenos, né? Mesmo porque ela acontece mesmo antes da produção do anticorpo, né? Porque na clássica tem que ter a produção do anticorpo. Tem uma amplificação da inflamação, né, por meio de C3A e C5A. A opsonização, né, que é englobamento ali do patógeno, porque facilita a fagocitose por C3b. E tem uma lise direta, né, do micro-organismo com o complexo de ataque à membrana, tá? E aí depois, daqui a pouquinho, a gente vai comparar as vias, tá? E por último, a gente tem a via da lectina, tá? A via da lectina, ela é ativada, né, na ausência de anticorpo pela ligação de polissacarídeos microbianos a leptinas circulantes, tá? E aí, essa via, ela vai se iniciar, né, através do MBL, tá? Que é um polissacarídeo.
Então, o MBL vai iniciar a ativação, ele promove a ligação da manose nos resíduos de polissacarídeo microbiano, e aqui aí a gente vai ter essa via de ligação à manose por lectina, tá? Esse receptor de manose, tá? É uma proteína presente nas células do sistema imune que vai reconhecer açúcares específicos, tá? Para quem não lembra, tá? E aí, como é que vai se dar, né? Essa via da lectina. Bom, então, na via, né? Na via da lectina, tá? Então, como eu falei, né? Ela vai ser ativada por proteínas chamadas de leptinas, né? Que são ligadoras manoses, que é MBL. Então, elas vão reconhecer açúcares, né? Como manose e também fucose, né? Está presente na superfície dos patógenos que são comuns em bactérias, fungos e vírus, mas eles são raros, né, nas células humanas. Então, como que vai se dar a etapa de ativação? Então, esse MBL, tá? Ele vai se ligar, né, aos açúcares presentes na superfície microbiana, tá? E isso vai ativar proteínas associadas chamadas de MASP1 e MASP2, que está aí na figura, tá? Que são proteínas semelhantes ao complexo C1, né? Mais especificamente, são proteínas semelhantes ao C1S, da via clássica, tá? E aí, logo depois disso, a ativação dessas MASP1 e MASP2, a gente vai ter a clivagem de C4 e C2. Então, MASP2 cliva C4 e C2, formando o complexo C4B2A, que é o quê? Que é a C3 convertase das vias da lectina. Depois a gente vai ter a clivagem de C3. Então, a C3 convertase vai clivar C3 em C3A, que é inflamatório, mesma coisa, e C3B, que tem a função de opsonização. Depois a gente vai ter a formação da C5 convertase. Então, C3 se junta ao complexo, formando a C5 convertase, que vai clivar C5 em C5A e C5B. E a gente tem a formação do complexo de ataque à membrana, que a C5B recruta C6, C7, C8 e C9, né? Para poder formar MEC e perfurar a membrana do patógeno e causar lise celular, tá? E aí, quais são as funções, né, da via da lectina, tá? Bom, então a via, né, da lectina, a gente vai ter a função de reconhecimento rápido, né, do patógeno, sem também anticorpos. Ih, que estranho. Vai ter. Até perdi a linha do raciocínio agora. Ah, tá. Então a gente vai. Parou de gravar? Peraí. Cancelar. Que doideira, gente. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ah, parou de compartilhar. Peraí, esperar um pouquinho para voltar aqui. Então, a gente vai ter eu parei nas funções da via de lectina, e essa eu vou fazer só
a conexão entre as 3 vias e já vai terminar, tá, gente? Espera aí. Ai, que doideira. Deixa eu voltar tudo. Bom, então a via alternativa, a gente tem reconhecimento rápido, né, do patógeno sem anticorpos, a opsonização, né, com C3b, facilitando a fagocitose, né, então C3b liga a superfície microbiana, opsoniza, né, o microorganismo, e é um componente do C3 e C5 convertase. C3A estimula a inflamação. A gente tem. Vai. Não, peraí, que tá tudo errado aqui. Peraí. Deixa eu parar aqui o.